Inicialmente, ele confessou a morte, o assassinato de 39 pessoas. Olá pessoal, meu nome é Rayane Duarte, eu sou jornalista e esse é o Paralelo Meridiano. Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os assassinos em série brasileiros desta geração, digamos assim. Recentemente explodiu aí na mídia o caso do Lázaro Barbosa, o serial killer aí do Distrito Federal de Goiás, e a partir disso eu trouxe como tema um pequeno histórico aqui de alguns serial killers recentes da nossa história aqui do nosso país. Bom, inicialmente vale explicar que muitos pesquisadores de criminologia, eles explicam que os serial killers eles surgiram aí por volta dos anos 60, tendo seu ápice ali nos anos 80, principalmente nos Estados Unidos. Mas, apesar da gente já estar aí bem distante dos anos 80, os serial killers eles continuam aparecendo, inclusive aqui no Brasil. Pensando nisso, eu separei 5 casos recentes e eu vou falar um pouco deles em ordem decrescente de data para a gente terminar aí no caso do Lázaro. Bom, o primeiro caso que eu separei é um caso de 2009. No caso, o primeiro crime ele foi cometido em 2009, que é o caso do maníaco do industrial, ou também como ficou conhecido, do maníaco de Contagem. Esse maníaco, ele era o Marcos Trigueiro. Ele foi condenado pela morte de 5 mulheres e o modo operante que ele utilizava era o estupro, seguido aí pelo estrangulamento. Vale falar um pouco sobre o histórico dele. O Marcos, ele tinha aí ele cresceu em uma família aí que tinha violência doméstica, né? E que posteriormente a mãe dele, aí cansada de apanhar e etc., ela acabou abandonando ele e acabou abandonando a família. Não que isso justifique, mas vale para contextualizar, porque depois, quando o Marcos ele foi preso, ele afirmou que ele escolhia as mulheres, o perfil das mulheres, conforme elas lembrassem a mãe dele. Ele costumava também assassinar essas mulheres no bairro, na área industrial de Contagem, por isso mesmo que ficou conhecido como o maníaco do industrial. E depois de atrair essas vítimas para lá e de cometer o crime, ele ainda ficava com o celular delas para usar aí como uma espécie de troféu. Só que isso acabou ajudando a polícia a encontrá-lo, porque ele usava o celular das vítimas. Então foi aí uma das formas que a polícia usou para encontrá-lo. Inclusive, ele era motorista de uma Kombi que levava alunos até o FMG. Esse caso, ele relembra também um outro caso do final dos anos 90, do maníaco da UFMG, quando um cara ele assassinou 12 mulheres, bem semelhante mesmo com o caso do maníaco do industrial, porque no caso aí do cara da UFMG, ele também estuprava e matava as vítimas. Esse caso ele nunca teve aí de fato uma solução. O próximo caso é o caso aí do serial killer de Goiânia, o Thiago Rocha. Inicialmente ele confessou a morte, o assassinato de 39 pessoas, porém depois ele voltou atrás e confessou a morte de 29, ou seja, ele diminuiu aí o número das vítimas que ele teria feito. Ele matava mulheres, moradores de rua, pessoas em situação de rua, perdão, e também homens gays. O modo operante dele, ele não tinha exatamente um modo fixo. Muitas das vezes ele utilizava uma moto, ele escolhia a vítima e atirava nela e fugia logo em seguida, mas também houve casos de esfaqueamento e estrangulamento. Inclusive o delegado do caso na época, ele deu uma declaração falando que até então não havia certeza de que se tratava de um serial killer com essa
com essa proporção aí de números. Até então, dessa minha lista, ele é a pessoa que fez mais, ele é o serial killer que fez mais vítimas. E ainda conforme delegado, haviam apenas indícios. Então, exatamente não era uma certeza. O que pode estar, inclusive, né, ligado a essa falta de um modo aí operante, né? O que, de certa forma, dificultava que todos os casos fossem ligados. Uma outra coisa que saiu na mídia há pouco tempo é que em 2018 ele solicitou, ele está preso, né, ele solicitou que fosse autorizado o casamento dele com uma outra detenta, inclusive presa por latrocínio. O casamento ele não foi autorizado. Para finalizar esse caso, eu deixo a questão dos números. A gente fala sobre números, sobre dados, se transforma aí quase em estatística, mas eu sempre reforço nos meus vídeos sobre crimes que são pessoas, são seres humanos, cada um com sua história, sua individualidade. Inclusive, em uma matéria que eu li sobre o caso, os familiares de uma das vítimas, uma moça que foi morta aleatoriamente em um ponto de ônibus. Ela estava aguardando um ônibus, acompanhada por um colega, mas apenas ela foi assassinada. E era uma moça aí com uma história. O pai dela conta que ela estava pretendendo entrar na faculdade, fazer o curso de educação física, ou seja, foram sonhos aí, né, destruídos. E vamos lá para o próximo caso, que é o caso do maníaco. Tá passando bastante ônibus aqui hoje, pessoal, desculpa. O próximo caso, o caso do maníaco de Mogi das Cruzes. Esse rapaz, o Jonathan, ele matou 6 pessoas, sendo 4 delas decapitadas em um período muito curto de dias, cerca de 4 dias. E ele usava uma machadinha. Primeiro ele acertava a vítima com um golpe na cabeça, e depois ele a esfaqueava e, por fim, no caso das que foram decapitadas, ele as decapitava. As vítimas dele eram algumas usuárias de droga ou pessoas em situação de rua, mas houve casos também de pessoas que não se enquadravam aí nesse perfil. Mas ele explicou que ele buscava essas pessoas justamente porque, na visão dele, ninguém daria falta delas. O que, novamente, é um ledo engano, reforçando a ideia de que todo mundo aí tem uma história, claramente. E no caso do Jonathan, do maníaco aí de Mogi, ele afirmou que ele ouvia vozes e que essas vozes falavam para ele cometer os assassinatos, estipulavam prazos e, inclusive, falavam que se ele não matasse, ele seria morto. Que eram vozes aí malignas que ficavam colocando essas ideias na cabeça dele. O que a gente pode ver aí com claros indícios, né, de transtornos mentais, surtos psicóticos e até mesmo, talvez, esquizofrenia. E ele inclusive, ele fez algumas tatuagens, ele mesmo, ligadas aos crimes. Ele tatuou no braço esquerdo a machadinha que ele utilizava nos crimes. E ele tatuou também o número 36. Esse número 36 acredita-se que possivelmente poderia ser um número de vítimas que ele almejava, ou talvez algo ligado aos dias aí, aos prazos que ele tinha para cometer os crimes. O próximo caso é o caso do serial killer de Curitiba e de Santa Catarina. Inclusive o suspeito, ele foi preso em maio desse ano, né? Um caso aí bem recente, que inclusive, na minha opinião, acredito eu que não teve tanta repercussão aí na mídia nacional, teve mais repercussão aí na bolha LGBTQI+. E esse caso do serial killer, ele assassinou 3 homens gays. O Thiago Soroca, que é o suspeito, mas inclusive ele confessou os crimes. Ele agia da seguinte forma: ele entrava em aplicativos de relacionamento, ele escolhia as vítimas, que eram homens, né, gays,
e no caso que moravam sozinhos. Ele marcava o encontro e assim que ele chegava na casa da vítima, ele aproveitava um momento que ele pegasse a vítima desprevenida de costas e ele aplicava ali um mata-leão e depois que ele matava a vítima, na verdade, ele pegava ainda e roubava os pertences daquele cara, né, daquele rapaz aí da vítima. Vale destacar que ele foi preso porque houveram 2 vítimas aí, segundo a polícia, que sobreviveram, e uma delas procurou a polícia, deu detalhes aí sobre o caso e também começou a circular imagens, fotos dele. Ele foi identificado e isso impediu que ele cometesse mais crimes. Inclusive, a polícia acredita que ele tinha pretensão de cometer um crime por semana, tendo em vistas que ele era metódico aí e que ele cometia os crimes sempre às terças-feiras. Então, acredita-se que ele tinha sim a pretensão de continuar cometendo esses crimes. É claramente um caso aí de homofobia, de crime de ódio, mas chama atenção uma declaração que ele deu. Ele negou que houvesse relação com a homofobia, os crimes, e que na verdade ele escolhia homens gays porque era mais fácil entrar na casa de um homem do que entrar na casa de uma mulher. Mas posteriormente o laudo da polícia indicou que ele não tinha, que trata sim possivelmente de um caso voltado a crime de ódio e que ele também não tem nenhum indício, nada que aponte aí transtorno mental, no caso a esquizofrenia. E por fim chegamos aí ao caso do Lázaro Barbosa, que está totalmente explodido, estourado na mídia. Bom, falando um pouco sobre o início aí dessa jornada, digamos assim. O Lázaro, ele cometeu uma chacina em Ceilândia, no Distrito Federal. Ele matou uma família, 4 pessoas, a mãe, o pai e os 2 filhos. Inicialmente ele matou só o pai e os filhos e ele sequestrou a mãe. Mas dias depois o corpo dela foi encontrado, inclusive encontrado nu. E depois disso teve início a toda uma saga de busca aí por ele. Hoje eu estou gravando esse dia e já fazem 14 dias que a polícia está atrás do Lázaro. Inclusive, durante toda essa trajetória de fuga, foi criada aí uma mega força-tarefa com mais de 200 policiais, com auxílio do exército, com helicópteros, com rádios aí de alto alcance, que alcançam até 30 quilômetros, com o uso de cães farejadores, inclusive de um cão que atuou nas buscas em Brumadinho, ou seja, uma mega operação que ainda assim, por 14 dias, não teve sucesso em encontrar o Lázaro. Vale destacar também que o Lázaro, antes disso, ele já tinha aí todo um histórico de passagens pela polícia, como estupro, roubo com reféns, porte ilegal de arma, homicídio. Ele já havia sido preso 2 vezes e escapado da prisão. Inclusive a última vez que ele escapou foi em 2018. Inclusive também durante as buscas aí, policiais já se machucaram, já houve troca de tiros, policiais foram baleados. Houve também um episódio onde o Lázaro ele pôs fogo em uma propriedade, em um local, policiais acabaram se ferindo. Enfim, toda aí uma jornada quase cinematográfica, se é que assim podemos chamar. E o que chama atenção nesse caso também é o sensacionalismo, a questão das fake news em cima do caso, a questão das pessoas. Inclusive foi aberto um canal de comunicação para quem tivesse informação sobre o caso entrar em contato com a polícia. Eles estão recebendo aí dezenas, centenas de ligações, informações falsas, o que também prejudica aí as buscas. E também, claro, o grande fato de que 200 policiais não conseguiram até agora prender um único homem. E falando sobre o sensacionalismo,
saiu uma matéria um tanto quanto irresponsável falando que foi encontrado na casa do Lázaro itens de bruxaria e que eram utilizados em rituais. E as pessoas acabaram associando isso a religiões de matrizes africanas, que já são tão alvos aí de intolerância religiosa. E depois disso, essas casas, os terreiros, eles começaram a ser alvos aí de ataques, de violências. Depois disso, um pai de santo, ele veio a público dar uma declaração, explicar que aqueles itens, eles não eram itens da casa do Lázaro e que na verdade eles eram de um terreiro, e explicar também que a operação policial também estava cometendo aí violências, invadindo os terreiros e falando aí por tudo que eles estavam passando. E é importante separar, porque o Lázaro foi ele que cometeu os crimes, ele não está ligado a nenhum terreiro, a nenhuma casa, não foi a religião, não foi a casa, não foi o terreiro que cometeu os crimes, ou seja, não há ligação. Na verdade, é tudo ainda muito recente, não se sabe nem ao certo qual a religião específica dele, se ele realmente tem uma religião. Então é importante, pessoal, separar as coisas até para evitar que haja mais violência em uma situação que já é tão dolorosa, né? Parar de culpar pessoas que não são culpadas. E também, se ele não foi preso, os terreiros também não têm culpa. Então, esse foi o vídeo de hoje. Vamos aguardar aí os próximos desdobramentos sobre o caso do Lázaro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês se lembram de mais algum caso recente que eu não comentei, deixe aí nos comentários. E não se esqueçam de curtir, se inscreverem no canal. E é isso, muito obrigada pela presença.